Olá, começamos mais um Saúde Ativa, um programa que traz para você informações sobre saúde e qualidade de vida. E no programa de hoje recebemos o dermatologista, o Dr. Delmo Freire, e vamos falar sobre os cuidados da pele no inverno. Você também vai conferir um vídeo educativo do Dr. Drauzio Varela. Fiquem conosco. Doutor Delmo, muito importante ter o senhor aqui no nosso programa hoje, o Saúde Ativa. Seja bem-vindo. É um prazer estar aqui com todos, esclarecer essas dúvidas, que eu sei que são muitas, e espero tirá-las aí o máximo que possível, esclarecer todas essas dúvidas dessa época tão importante aí do ano. Verdade, doutor. E para começar, vamos falar, parece ser bem lógico, mas o que é que agride mais a pele? O sol ou aquele tempo frio? Então, são duas coisas que eu digo assim, o sol e o frio são coisas em que a gente vai ter uma agressão à pele. O sol, pelos processos da própria queimadura, pelo processo de insolação, pelo processo de desidratação, pelo processo da piora da oleosidade de pele. Então, o sol ele vai ter uma das variantes que é o processo de aquecimento e do processo de envelhecimento de pele. Formação de rugas, risco de câncer de pele, riscos de manchas, que são as melanoses. Enquanto que o frio, a gente vai ter mais cuidados em relação principalmente à hidratação. A gente sabe que o processo de hidratação de uma pele varia, obviamente, caso a caso. Tem peles oleosas, peles mais secas. E a hidratação ela é fundamental para esse processo e passagem dos períodos mais frios. Cada período vai ter, de certa forma, um cuidado específico. Obviamente, cada tipo de pele tem um produto específico para isso. Mas, de uma maneira geral, tem cuidados específicos para cada caso. Eu não digo que existe realmente o sol ou o frio, ele é pior. Obviamente, se você pegar um frio extremo, a gente tem riscos de necrose, né? Por quê? Porque você passa por temperaturas extremas e há um processo de vasoconstrição ali dos vasinhos que irrigam a pele, e a pele pode desidratar, gerar rachaduras, e naqueles extremos de temperatura a gente pode ter risco até de amputação de membros, o extremo do frio. Enquanto que o sol tem os processos da insolação, dos processos de exagerada exposição, que a gente vai ter queimaduras solares e a longo prazo o famoso depósito de exposição ao sol, o risco de longo prazo de câncer de pele. A gente só falou de produtos e aí eu vou esclarecer uma dúvida que eu creio que sejam de todos. A gente sempre imagina o protetor solar sendo utilizado no sol, na praia, no dia a dia, que tem sol. E aquele tempinho frio, a gente precisa também estar utilizando o protetor solar, doutor? Exato. Na verdade, a gente fala que protetor solar, ele deve ser usado durante todo o ano. Eu digo que o Nordeste, principalmente falando da nossa região aqui, é uma região em que a gente não tem inverno. A gente tem sol e chuva, mas tempo frio realmente não tem, comparado com a região do Sudeste e Sul. Então, comparado com essas regiões, o Nordeste, a gente vai ter um pouco mais de períodos com mais nuvens, com mais chuvas, mas mesmo esses períodos em que a gente tem uma certa proteção aí do sol em relação à formação de nuvens e chuva, esses raios, que são os raios ultravioletas, eles transpassam essas nuvens, fazendo com que a gente sim tenha um risco aí não só do fotoenvelhecimento, como também do processo de câncer de pele a longo prazo. Então, mesmo nos dias nublados, nos dias de chuva, sim, devemos usar o protetor solar. Esse protetor solar, eu imagino que seja a dúvida de muitas pessoas que nos assistem, né? A gente vê peles peles negras, né? Pessoas mais claras. Existe um protetor específico? O senhor é 70, o meu é 70, qualquer pele. A gente precisa trabalhar com a proteção indicada para cada tipo de pele, doutor? É a mesma para todo mundo? Então, a gente sempre fala que um protetor, pelo menos fator 30 de proteção, ele já é suficiente para todos os tipos de pele. Obviamente que tem pacientes que têm uma pele um pouco mais sensibilizada. Então, pacientes muito brancas, com a pele muito clara, fototipo 1 e 2, que são as peles mais clarinhas que temos dentre as variações dos fototipos de pele, são pessoas que com qualquer exposição ao sol ficam muito vermelhas, né? Tem uma sensibilidade absurda ao sol. Então, essas pessoas, quanto maior o processo de FPS, de fator de proteção solar, menos risco de formação de eritema, que é o vermelhinho de pele ali. A longo prazo, quando a gente compara o processo de exposição solar a longo prazo, a gente já fala desse risco diminuído, obviamente, com a continuidade do uso desse protetor solar, o câncer de pele. Então, de uma maneira geral, o fator de proteção 30, ele é suficiente
para a maioria dos casos, porém, obviamente, cada caso a gente pode fazer uma correção específica desse fator de proteção. Outro detalhe importante, quando a gente fala em FPS, Sim. fator de proteção solar, a gente está falando a nossa proteção contra os raios ultravioleta B. E quando a gente fala em PPD, que é um outro nomezinho que está lá nos rótulos de protetores solares, a gente está falando dos raios solares as radiações ultravioletas UVA. E UVA tem a ver com fotoenvelhecimento. Então, uma coisa é o protetor solar voltado para um efeito fotoenvelhecedor, ou seja, essa prevenção do fotoenvelhecimento. E outra coisa é a gente falar do fator de proteção solar, que é o FPS, que é o comum, Sim. que é o protetor que está mais associado a essa proteção dos riscos de câncer de pele no futuro. Então, por isso que tem esses dois nomes. De uma maneira geral, para ser didático, todo fator de proteção solar, todo protetor, se ele for um fator 30, o PPD dele vai ser em torno de 10. Sim. Então, é um terço do FPS. Então, quando a gente fala de um protetor solar com maior PPD, quer dizer que é um protetor solar que ele tende a ter também um processo de prevenção de fotoenvelhecimento. Então, ele também entra como anti-aging. Então, tem que lembrar que o protetor não é só para câncer de pele. Verdade. A gente não precisa, então, ficar assim muito atento a esse cuidado desses dois tipos, né, doutor? Porque um já vai estar atrelado ao outro. Se um é 30, outro é 10, se um... Vamos lá. De uma certa forma, sim. A maioria vai estar nisso, porém, obviamente, quando a gente vai numa consulta específica, existem alguns protetores que eu digo, esse aqui é melhor para você ir para uma praia, esse é melhor para você ir para uma piscina, esse é melhor para você fazer uma caminhada, uma corrida. Depende do trabalho de cada um, depende da exposição de cada um, então é algo que acaba sendo, obviamente, depende do tipo de pele de cada um, então o protetor solar parece ser só o FPS, mas de uma maneira geral existe toda uma composição química que a gente individualiza caso a caso. Doutor, é importante a gente ressaltar porque eu acho que eu, como a maioria das pessoas, estamos acostumados a ir na farmácia ou no supermercado e olhar e comprar. Então, a gente sempre fala da orientação do especialista, né? É importante que a gente não só vá no dermatologista, inclusive ressaltar isso, porque a gente vai quando vê alguma mancha diferente ou quando quer tratar a questão estética. A visita, por exemplo, ao dermatologista, ele deve ser com uma certa frequência, o que o senhor diria anual, para mesmo que eu não esteja sentindo nada, aparentemente esteja tudo bem, é importante essa visita, inclusive essa orientação do protetor, que a gente acha que é só ir lá e comprar. É interessante que seja orientado, doutor. Há uma tendência da gente procurar um balconista, né? Vai na farmácia, o que você acha que é melhor para a minha pele, né? E não existe isso, né? Por quê? Porque a gente vai ter pele oleosa, pele mista, pele seca, pele jovem, pele madura, pele com manchas, pele com uma necessidade de uma prevenção de fotoenvelhecimento. Então, cada filtro solar ele vai ser específico para cada caso. Tem protetores solares que vai ter uma ação de controle de oleosidade. Então, muitas vezes eu preciso entender a rotina dessa pessoa. É uma pessoa que ela trabalha expondo ao sol ou não se expõe ao sol? É uma pessoa que tem uma atividade física mais intensa e precisa de um protetor com uma qualidade de controle de oleosidade maior que outra ou não? É uma pessoa que tem acne, é uma pessoa que tem melasma, que é muito comum. Então, muitas vezes o filtro solar ele tem que também proteger contra essas luzes aqui, contra essa radiação. Então, eventualmente, às vezes um paciente de melasma, vou dizer, vai ter que usar o protetor em ambientes fechados. Por quê? Porque o computador, porque o celular, porque eventualmente a radiação das luzes faz com que você manche. Por isso que o protetor solar não é apenas a ideia de que está se prevenindo contra câncer de pele. Muitas vezes eu oriento em função exatamente da necessidade de controlar a oleosidade num paciente que precisa também desse cuidado a mais. Por isso que é individual. Não dá para chegar lá no balcão, é esse que eu quero, porque eu vi que está de promoção, vou comprar o mais baratinho. Acho que muita gente se identificou. Eu ia justamente até falar com o senhor até já respondeu sobre essa questão dos cuidados, da necessidade do uso do protetor em casa ou no trabalho, porque eu imagino, as pessoas, hoje, claro, eu estou esclarecida, mas muita gente pensa, não, mas eu não saí de casa, lá fora que está frio, é lá fora que está quente, eu estou dentro de casa, mas estou ali no computador. Aquela luz, as telas, elas também podem causar danos à pele, né? Exato, então a gente fala da luz azul, que é muito comum de manchar a pele. Então, quando a gente fala do filtro solar, a gente não está só focando ali no processo
de risco de câncer de pele. Hoje as pessoas não estão só focadas na doença, elas querem ficar bonitas no espelho, elas querem estar com um visual bom. E eu digo até hoje que muitas das minhas pacientes e homens também acabam às vezes aderindo ao protetor a ponto de mudar a maquiagem. Sim, então verdade. muitos, né, muitas dizem, eu gostei tanto desse protetor porque ele fica o dia todo aqui na minha pele, não dá brilho. E eventualmente eu estou preferindo usar ele do que a minha maquiagem. Então não é comum da gente escutar isso. As pessoas acabam aderindo hoje ao protetor até como uma maquiagem a mais, porque você melhora, dá um resultado estético bom, tem o fator de proteção, tem o controle de oleosidade e esteticamente ela vai estar bem ali no espelho, vai se olhar e vai dizer, poxa... E a gente hoje tem produtos, falando de protetores solares, com baixa, média e alta cobertura. É verdade. Né? Então eu posso ter um protetor com efeito maquiagem, eu posso ter um protetor mais translúcido. Tanto é que a adesão do protetor translúcido do homem aumentou muito, porque ele vê que é uma coisa leve, é o que a gente chama de efeito Photoshop. Aquele filtro, né? Sim, vai esconder um sim. pouquinho os poros, vai dar uma melhorada na textura, mas a pessoa olha para você e diz, não, você não está com protetor solar. Sim, sim. Porque o tom dele é muito levinho, né? Aquela coisa sutil, suave, que às vezes a sensação e o que a pessoa quer é aquele controle de oleosidade com a melhora dos poros visuais. E aí a gente opta eventualmente com filtros solares, com essa tecnologia mais para melhorar a textura de pele, de uma maneira geral. A gente está falando de protetor e deixa eu fazer uma outra pergunta. Em relação a crianças, a gente visualiza protetor infantil. Nessa média, é importante que compre, né, sendo orientado inclusive por um médico, mas que compre o protetor para a criança e geralmente a partir de que idade, doutor, já se pode utilizar protetor solar? Tá, então a partir dos 6 meses de idade, né, a criança ela já pode fazer uso do filtro solar, porque é o período que a gente vai dizer, olha, pode se expor um pouquinho ao sol, levar uma criança para eventualmente se expor um pouquinho à praia, ao sol, à piscina. Então nessa fase a gente já libera o uso dos filtros solares. Nessa idade tem filtros solares para a pele da criança, são protetores solares que eles vão ser mais hipoalergênicos, produtos em que a minha preocupação não está sendo controlar a oleosidade, mas sim criar uma barreira protetora, porque a pele da criança, até ela atingir uma maturidade de controle de oleosidade, de fabricação dos hormônios, de melhora da oleosidade, dessa barreira lipídica que a pele apresenta, vai ser lá para os 12 anos. Então até lá, o que mais a gente precisa fazer é uma camada protetora, né? Criar uma barreira em que o filtro solar ele funcione realmente como um filtro, quase um filtro físico. Por isso que existem marcas específicas para trabalhar essa pele, obviamente, da infância. Obviamente também, né? Dentre isso sempre há exceções. A gente tem atendido muitos casos de crianças aí já um pouquinho antes da puberdade já começando a desenvolver acne. Sim. Então a gente hoje tem visto que a alimentação é inadequada, às vezes o alimento hoje com excesso de hormônio, tem feito, a industrialização da alimentação tem feito com que esses pacientes, eles acabem atingindo uma certa oleosidade e lubrificação de pele um pouco antes da idade. Às vezes eu tenho atendido pacientes de 9, 10, 11, 12 anos com a pele já mais oleosa, com uns cravinhos já aparecendo. Nesses casos, como eu disse, todo caso tem uma exceção, todo atendimento a gente vai individualizar. Nesses casos a gente acaba optando e identificando a necessidade de fazer produtos específicos. Mas de uma maneira geral, tem que lembrar que vou para uma praia, para uma piscina, se eu tenho a opção das camisas com filtros solares, eu não posso esquecer que se eu uso uma camisa com filtro solar e um chapéu, olhe quanto de proteção que eu já tenho ali. Né? Eu vou no máximo estar ali com as mãos, a face, a nuca e a orelha exposta e a regiãozinha das pernas. Mas eu já não preciso reaplicar filtro solar na área em que você tem uma camisa com proteção solar. Então o grande problema às vezes é que há uma tendência natural da gente dar uma relaxada, tá de férias, aqui, vamos brincar na areia e tal, e aí tá naquele mormaço, e às vezes está até debaixo de um sombreiro, e às vezes a tendência natural é dizer, não, mas tá debaixo do sombreiro, não precisa passar protetor. E aí quando vê a criança tá toda com insolação ali, tá vermelha, porque tem que lembrar que o raio, ele vem de maneira direta
mas ele pode vir por reflexão. Ele vai bater na areia e vai gerar um processo de reflexão, então você vai perceber que chegou em casa, estou sentindo queimado, eu nem peguei sol, fiquei debaixo do sombreiro e está toda queimada. E aí é muito comum, porque nas férias a gente tende a manter o nosso nível de cuidado, diminuir, porque a gente relaxa, e aí tem que ter um cuidado especial aí com as crianças nesse período. Dr. Delmo, será que o período do inverno é aquele período que o senhor indicaria mais para fazer os tratamentos dermatológicos? Mas o senhor vai responder já já, que a gente vai para um breve intervalo e já já voltamos e vocês fiquem conosco. Estamos de volta com o Saúde Ativa e se você perdeu o primeiro bloco, não tem problema algum. Vai lá no nosso canal do YouTube, coloca Câmara Municipal de Aracaju e você pode assistir a reprise do programa. Hoje temos aqui o Dr. Delmo Freire, dermatologista, estamos falando sobre os cuidados com a pele, principalmente neste período do inverno. Doutor, a gente estava falando sobre os tratamentos que a gente faz. Mais importante, assim, seria mais indicado que alguns tratamentos dermatológicos a gente fizesse neste período do inverno por conta da questão da rapidez, de não ter a queimadura. Às vezes a gente está utilizando o ácido e aí esquece de sair com protetor e atrapalha todo o processo? Então, essa época do ano a gente fala que os procedimentos mais ablativos, eles são preferencialmente melhores no inverno. E o que seriam ablativos? Lasers, microagulhamento, né, que é aquele rolinho com as agulhinhas, os peelings químicos. Então, tudo que queima, gera inflamação para se produzir um resultado, e aí, nesse resultado eu posso estar estimulando o colágeno, nesse resultado eu posso estar clareando uma manchinha. Então, são procedimentos que a temperatura, obviamente, ela vai influenciar nesse conforto do pós-operatório, do pós-procedimento. Então, esse conforto, ele vai ser melhor no inverno. Por quê? Porque, obviamente, ele vai dizer, olha, não se exponha tanto ao sol, não se exponha a altas temperaturas, porque a pele ela fica hiper mega sensibilizada, e a tendência natural é que nos próximos dias, quando a gente faz um procedimento um pouco mais ablativo, mais intenso, a gente vai caprichar na hidratação, vai caprichar na proteção. Então, eventualmente, esse período em que a gente faz os procedimentos que são mais inflamatórios, no sentido de a gente gerar inflamação ou, eventualmente, uma queimadura controlada, que seriam lasers ou peelings químicos, a gente faz e prefere no inverno. Obviamente, quando a gente fala de um peeling, quando a gente fala de um microagulhamento, são procedimentos que a gente dá essa preferência aos períodos mais frios. Porém, não invalida de ser feito no verão, por quê? Porque o que acontece, né? Se eu vou fazer um microagulhamento, eles são tratamentos mensais. Tem casos que eu tenho que fazer 3 sessões, tem casos que eu tenho que fazer 6 sessões. E, obviamente, cada sessão é um mês. Então, imagine se eu dissesse, você vai fazer só no inverno. Não tem como. Mas, obviamente, a sensibilidade térmica para essa pessoa vai ser menor. E, obviamente, quando eu faço um tratamento desse, em alguns casos eu digo, olha, passou essa uma semana, a pele voltou ao normal, você volte a usar um ácido. Então, essa necessidade do cuidado do home care, do skin care, da pessoa estar mantendo essa manutenção, ela vai, com certeza, sentir muito mais conforto nesse período. Diferente de um preenchimento, de um botox, em que não existe época de ano, porque não inflama, não irrita. Na verdade, é assim, um roxinho ou outro e daqui a pouco está tudo ótimo. Enquanto que, quando eu falo, né, procedimentos mais inflamatórios abrasivos, sim, prioritariamente no inverno, porém não invalida deles serem feitos, porque como a gente está numa região nordeste, a gente acabou se especializando muito nessa pele do ano todo. É verdade. Então, se eu tivesse no Sudeste, eu dizia, olha, tem um peeling do inverno, tem um peeling do verão. Então, acaba que o nordestino, o médico que trabalha no Nordeste, ele já se adaptou a trabalhar durante o ano, porque ele sabe que não tem período muito frio, aqui tem chuva. Mas, obviamente, temperatura um pouquinho mais baixa, dá mais conforto. E o paciente ele vai se queixar menos de sensibilização de pele e menos risco de manchar também.
No seu dia a dia no consultório, doutor, quais são as maiores queixas? Em sua maioria são mais as mulheres que frequentam, elas estão em esse cuidado maior. Eu vejo que os homens também estão se cuidando muito mais. Mas o que seria mais é melasma, é a preocupação com as rugas, o preenchimento, que hoje a gente também está vendo muito, né? Os problemas são resolvidos, as pessoas que têm os lábios pequenos. O que o senhor observa mais e qual o tipo de público? Na verdade, hoje está bem dividido lá, né? Porque a gente faz a parte masculina, forte também na clínica, com a parte de quedas de cabelo e tudo mais, e faz o público também feminino. Só que a gente tem visto uma demanda masculina muito crescente, né? Os homens, eles têm buscado, muitas vezes de uma maneira ativa. Antigamente ele era amarrado e ia. É. A esposa diz, olha, vá fazer porque você precisa se cuidar. Hoje, em alguns casos, eu vejo o homem indo e trazendo a mulher. As coisas mudaram um pouco. Estão mudando. Então, hoje a vaidade ela não tem muito essa coisa do sexo. Hoje a gente tem visto que os homens têm buscado melhorar. Se você vê as barbearias hoje, né, estão cheias. Os homens estão fazendo barba, ficam ali sentados. Eventualmente se transformaram em espaços múltiplos hoje. Hoje, e comparando com as demandas femininas, eu digo assim que são várias, né? Eu digo que eventualmente tem queixas faciais e corporais. Sempre os carros-chefes são os procedimentos mais imediatos. Então é ruga, manchinha, mas as rugas são os carros-chefes de tudo. É sempre a necessidade, isso falando a nível mundial. Então se você for comparar assim, qual o procedimento no mundo que é mais feito? Botox. Botox é assim, disparado. Seguido de um preenchimento, e depois vem a história das manchas. Mas os procedimentos para combate de flacidez, melhora de rugas, são procedimentos em que a demanda ela é sempre muito alta, tanto no público feminino como no masculino. Porque como a mancha é algo que nem todo mundo vai ter, enquanto ruga todo mundo vai ter, o que pode acontecer um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, sim, variando com o fototipo histórico familiar. Então acaba que a demanda natural, a gente sempre acaba indo para esse caminho. Mas também tem as demandas corporais, gordura localizada, flacidez, celulite, estria. São muitas coisas, eu digo depende de cada caso. Sim. Né? Eu digo que são fatores individuais, são queixas individuais, e aí, mas como uma demanda primária, com certeza, o carro-chefe é muito fácil, muito. Doutor Delmo, eu vou dar só uma pausa para a gente dar um recado para as pessoas que nos assistem e falar sobre o cigarro eletrônico. O cigarro eletrônico não é só uma fumacinha, gente. Ele causa dependência e graves problemas aos seus pulmões. Então confira agora este vídeo do Dr. Drauzio Varela que explica um pouco mais. Olá, eu queria falar com você que entrou nessa história do cigarro eletrônico. Você acha que tudo bem, que não faz mal, é uma fumacinha só? Faz mal? Sim. Não é bom jogar fumaça no pulmão. E é muito pior você jogar uma fumaça no pulmão que contém nicotina. Nicotina causa uma dependência química terrível, uma das piores dependências químicas que a gente conhece. Eu sei, porque eu já fui dependente, e eu sei quanto me custou parar de fumar. Não entra nessa de jeito nenhum. Você vai ficar dependente de nicotina, vai carregar essa dependência química por anos e anos, dando dinheiro na mão do fornecedor. Não entra nessa não, vai por mim, eu já passei por isso, eu sei o que é. Doutor, a gente falando até de cigarro eletrônico, mas o cigarro, ele é prejudicial à pele também, não é? Sim, com certeza. Na verdade, eu digo que cigarro é ruim para tudo. Sim. Quando a gente fala em processo de liberação de radicais livres, tudo que você libera radicais livres, você está inflamando. Então imagine você liberando radicais livres para a sua pele, para o seu cabelo, para o seu organismo, para o seu pulmão, que é um dos pontos chaves. E a gente sabe que o processo de envelhecimento, existe até casos muito interessantes. Na internet, se você buscar, tem gêmeas, e aí uma era uma fumante, uma outra não fumante. E aí postavam essas fotos de gêmeas, uma que fumava, outra não, mostrando o envelhecimento muito mais acelerado na fumante do que na irmã que não fumava nada. Então o fumo, de uma maneira geral, ele é extremamente prejudicial. E quando a gente fala de pele, todo o processo de cicatrização, reparação, dano de DNA fica prejudicado se você tem o tempo inteiro aquele acúmulo de toxina liberada pelo fumo. E a gente falando do cigarro, eu já aproveito
Existem outras coisas que a gente faz no dia a dia que podem ser prejudiciais, doutor? E já aproveitando, o que também a gente pode fazer, que pode ser muito bom para a nossa pele, que eu imagino na minha cabeça já vem a água, mas o que a gente faz no dia a dia que pode ser evitado, que prejudica, e o que a gente pode fazer que vai ser benéfico? Eu digo que o que mais prejudica ir para a internet e seguir as dicas lá dos influenciadores. Há uma tendência natural de que quem está ali na internet está vendendo produtos. E eventualmente a gente vê produto para aquecer cabelo, produto milagroso para isso, para aquilo. As pessoas elas estão ávidas e hoje está sendo uma coisa muito comum as pessoas procurarem uma informação na internet e eu vou me automedicar, vou comprar isso, aquilo. E acaba fazendo, e muitas vezes eu acabo atendendo pacientes que vão para o consultório depois de ter comprado tudo, está tudo errado, perdeu dinheiro. Devolve, dê para amiga, enfim, não vai ser para o seu caso. Às vezes você pega uma paciente jovem usando um produto para pele madura, ele diz, mas você está usando um anti-age com 22 anos, por que a gente não antecipou a queixa, né? Podia ter usado um controlador de poros, podia ter usado um produto para acne, para mancha, e você não evoluir para um processo que às vezes um veículo errado pode piorar uma qualidade de pele. Às vezes a pessoa diz, eu vou usar uma vitamina C. Às vezes a vitamina C, que é fantástica, se ela for usada com um veículo para pele oleosa, vai piorar uma espinha de uma paciente. Então um grande erro das pessoas é quererem fazer isso de uma maneira muito personalizada, eu quero fazer isso, e daqui a pouco eu disse, não, porque eu já comprei, quando já vem para mim, já vem com um kit. Não, porque eu já estou usando isso. Para ver se alguma coisa vai servir. Deixa eu ver se eu aproveito alguma coisa do que você já comprou e a gente vai adequando para a sua pele. E de uma maneira geral, o que eu posso fazer para todos, né? O que seria interessante para a pele? Você realmente falou uma coisa importantíssima, a água, a hidratação. Porque eventualmente a gente acaba lembrando do hidratante, lembra eventualmente que tem que passar alguma coisa na pele, mas esquece o básico. Então, se eu preciso que minha pele ela tenha uma resposta positiva, por exemplo, pacientes com a dermatite, que são as peles muito secas e que estão querendo que a pele hidrate. Adianta eu só hidratar se eu não bebo água? Não, doutor. O idoso que tem esse hábito de não beber água, não bebo água, só bebo quando eu estou com sede. E aí quando você vai ver lá, quanto é que você bebe por dia? 500 ml. Então, é natural que esse processo de revitalização de pele, de restabelecimento da barreira epidérmica, ele seja piorado. Então, a gente vai precisar de um agente externo e de um agente interno. Então, eventualmente a gente associa muito o hidratante a uma perfumaria. Eu vou usar um hidratante porque ele é cheiroso, porque ele fica com um cheirinho agradável de minha pele. Às vezes usa um cosmético, mas não usa um dermocosmético. Então, ela está preocupada com o sensorial, com o cheiro. E eu digo, às vezes um hidratante ele pode ser um medicamento. Às vezes para um paciente aquilo pode melhorar uma coceira. A coceira ela não vem só porque eu tenho um fungo, porque eu tenho uma bactéria, porque eu tenho um vírus ou porque eu tenho uma alergia. Ela pode vir porque minha pele está seca. Então, a necessidade de uma hidratação diária, evitar, vamos pensar nesse período agora, esses banhos hiper mega ultra quentes. Chegou lá, eu vou fazer uma sauna. Eu vou me encharcar ali naquele vapor e ficar com aquele vaporzinho quase que só vejo minha cabeça ali dentro. Então, quanto mais a gente tiver aqueles cuidados de fazer uma limpeza correta, lavar o rosto, evitar o excesso de lavagem com sabonetes, porque eventualmente quanto mais eu lavo, existem duas questões. Se eu tenho uma pele muito oleosa, quanto mais eu lavo, eu posso gerar um efeito rebote. E aí o que quer dizer isso, né? Eu tento tirar o óleo com o sabonete e a pele vai entender que está seca, ela dilata os poros e tome mais óleo. Só que com essa retirada dessa oleosidade de pele, você acaba tendo mais riscos de desenvolver irritações. Às vezes a pessoa diz, olha, eu estou com a pele oleosa, mas eu passo a mão, parece um ralo. Ou seja, a pele está tão desidratada, apesar dela ser oleosa, que há uma tendência a pessoa achar que a pele é seca, de tanto sabonete que ela diz, não, mas agora eu lavo, passo 4 vezes ao dia, eu vou lavar meu rosto, toda vez que eu acho que está oleosa eu lavo. E esse é o grande problema. E aí entra e volta naquele aspecto que eu falei. O protetor ele funciona como hidratante.
Ele vai controlar um pouco dessa oleosidade da pele. Mas se eu preciso de algo a mais, eu jogo por baixo do filtro solar. Às vezes quem está ali controlando a oleosidade não é a necessidade de eu ficar lavando toda hora. É reaplicar o protetor corretamente. Então se eu reaplico o protetor a cada 2 horas, se eu lavo o meu rosto de manhã, passo o hidratante adequado para a minha pele, eventualmente vai ter vitamina C ou não vai ter, faço aquele cuidado diário e reaplico o protetor a cada 2 horas, eu já estou fazendo pelo menos meu skincare básico. Claro que cada caso tem seu detalhe, sua peculiaridade, e aquilo vai ser resolvido ali dentro de uma consulta. Mas de uma maneira geral, as lavagens, as hidratações, beber água, evitar os alimentos industrializados, excesso de açúcar. O que é que mais envelhece? Açúcar. Então, um dos alimentos que mais envelhece a pele, que mais gera o que a gente chama de glicação, é o açúcar. O problema é que eu digo que o nosso corpo não é só o externo, é o que a gente come. Então, o processo de envelhecimento não está só na radiação ali, não é só a exposição ao sol. Mas o que eu ingiro, quanto mais food maps, ou seja, aqueles alimentos industrializados, quanto mais as frituras e gorduras e tudo mais, mais eu vou piorar a minha oleosidade, mais eu vou piorar a minha acne. Às vezes a gente está fazendo tratamento de acne, no outro dia está ali tocando na hamburgueria. Então, cuidados, obviamente, tudo que a gente fala de uma vida saudável, ele cabe para a pele, porque é tudo igual. Eu digo que não tem como separar o corpo da pele. Então, se eu estou falando de atividade física, eu estou liberando ali serotonina, hormônios que trazem sensação de bem-estar, estou liberando toxinas porque eu estou suando. Se eu estou falando de alimentação saudável, eu estou melhorando a minha qualidade de nutrientes que está sendo absorvido na minha pele. Então, se eu raciocino que tudo que eu posso fazer, obviamente, a nível externo e a nível interno, isso em conjunto ele pode melhorar não só minha pele como minha saúde, é o fator chave aí para tudo. Se liga nessas dicas, viu? Só para a gente voltar aí num pedacinho que o senhor falou, é melhor evitar então banho quente? Pode ser um problema para a pele? Banho quente não é bom para ninguém, de uma maneira geral. Se a gente for falar dos banhos muito quentes, ele vai tirar ali a barreira lipídica da pele, fazendo com que temporariamente você tenha um processo de ressecamento. Imagine se isso for feito a longo prazo. A pessoa, todo dia eu só tomo banho fervendo, queimando minha pele, aquela coisa escaldante. Então eu estou alterando o pH de minha pele, eu estou fazendo com que eu tire a lubrificação natural de minha pele, como eu também posso gerar até um processo de piora da oleosidade do cabelo. Isso é um dos pontos. Quanto mais quente, mais você vai favorecer os processos de inflamação. Então, o que é que a gente sempre orienta? Ah, mas eu vou tomar banho gelado? Não. A gente vai dizer, quebra o gelo, né? Use uma temperatura mais leve, uma água morna de uma maneira mais suave, né? O bebê não toma banho com aguinha morna? Então, por que não? Toma uma aguinha morna mais leve, mas não precisa estar encharcando aquela sauna ali, né? Existe a sauna, é um outro ponto que é saudável, né? A sauna, de uma maneira correta, é muito saudável. Mas o problema é exatamente aquele contato com a água ali o tempo todo e todos os dias em alta temperatura. Então isso realmente gera um dano à pele. Eu digo até a alguns pacientes, principalmente por exemplo, até em relação ao chuveiro. Quero gerar menos dano à minha pele, hoje existem os chuveiros com filtro de cloro. É mesmo? Eu digo até para a qualidade do fio, porque se você tira, a gente lembra do filtro de água. Mas imagine, todo dia tomando banho com aqueles chuveiros com um excesso de cloro. Verdade. Então as pessoas que já têm uma pele sensibilizada, se eu já troco o chuveiro, uso uma temperatura levemente mais morna, eu tenho casos de pacientes que eu retirei da crise de coceira só trocando o chuveiro. Às vezes só tirando o cloro da água. Então tem detalhes que podem ser resolvidos com coisas simples. Os salões eles já estão acostumados hoje. Hoje você já começa a ver uns salões com as pedrinhas, aquela coisa, aqui o chuveiro, agora no filtro cloro, melhora a qualidade do seu fio. A gente fala muito em saúde capilar, mas hoje existem os filtros para o chuveirinho de casa. Interessante. Falando até
em saúde capilar, gente, a gente vai ter um outro momento aqui, vamos bater um papo com o Dr. Delmo, ele faz transplante capilar, e aí eu tenho certeza que vocês têm muitas dúvidas, eu também tenho, a gente vai esclarecer. Durante a entrevista também a gente colocou aí o Instagram do Dr. Delmo Freire, é o Instagram dele, vocês também podem esclarecer dúvidas, mas a gente vai ter esse outro bate-papo em outro momento. Eu agradeço muito, doutor, a sua participação aqui no Saúde Ativa. É um prazer meu, espero estar aqui mais uma vez esclarecendo todas as dúvidas. Muito obrigada. Em breve o Saúde Ativa estará de volta trazendo para você informações sobre saúde e qualidade de vida. Eu te aguardo. Até lá.